Thiago, e aí, beleza? Então, o exercício que a gente tem é o seguinte, né? A gente tem uma função g, tá aqui, g de x igual a x ao cubo mais x. E aí, ele calcula o g de 1, depois pede f a menos 1 de g de 1. Então, tipo, o que é o g de 1, né? Então, se eu ficar substituindo o 1, o x lá por 1, por 2, por 3, isso vai gerando esses valores aqui, né? Por aí vai. E esse númerozinho que vai gerando é essa bolinha que tá aqui, ó, subindo e descendo. Tá vendo? Então tá, g de 1. Aí ele quer calcular isso aqui. Quer calcular isso aqui. F a menos 1 de g de 1. G de 1 é só substituir 1 aqui no x, dá 2. Então, na verdade, ele está perguntando o que é f a menos 1 de 2. Massa. E o que significa f a menos 1? F a menos 1 é o seguinte, a gente tem a função f, que é essa linha aqui azul, né? Que a única informação que a gente tem é que ela passa por aqui, esse 2, e por aqui nesse 3. Então, o que ele está perguntando é o seguinte, f a menos 1 de 2, ele está querendo saber onde é que tem que estar essa interrogação para que a imagem pela função f seja aqui no 2. Então, pelo desenho, o f a menos 1 de 2 tem que ser um número pertinho aqui do 1, tá? Entre 0 e 1 tem que estar pertinho do 1. Então, esse é o problema. Isso que significa f a menos 1, é descobrir qual é o número que, através da função f, eu tenha como imagem esse 2 aqui. Então, vamos lá. Eu só tenho o gráfico da função f, mas para resolver esse problema, eu preciso da expressão da função f. Expressão é ter uma parada igual eu tenho essa aqui para g de x, só que tanto para f. Então, vamos pagar aqui, e vamos descobrir quem que é a função f. Vamos para lá. A função f, como ela é uma linha, então eu sei que ela é do tipo ax mais b. Aí quais são as informações que eu tenho da função f? Eu sei que ela é decrescente. Mas se ela é decrescente, então eu tenho que o coeficiente angular aqui, ó, esse azinho, eu sei que ele é negativo. E onde é que essa função f corta o eixo das ordenadas? Ele bate aqui, ó, no 3. Então eu sei que o b já é 3. Então tá, eu tenho que o b é 3, eu tenho que o a é negativo, então vai ser menos alguma coisa x mais 3. Agora, como é que eu descobri esse 3 sobre 2? Esse 3 sobre 2 é a inclinação da reta. A inclinação da reta a gente pode tentar descobrir por essa forma que é a inclinação. Clica aqui e aparece esse triangulinho. Pô, beleza, né, tio? Mas e aí? Como é que eu resolvo essa parada se eu não tiver no computador, né? Eu só tenho papel e lápis, o Enem não pode levar Mac, não. Então, o esquema é o seguinte, ó. A inclinação é você montar qualquer triângulo, retângulo, em cima da reta, tá vendo? Onde de modo o triângulo, ele tem que estar, essa parte, esse lado do triângulo aqui, ele tem que ser paralelo ao eixo x, e esse triângulo e esse outro lado aqui, ele tem que ser paralelo ao eixo y. Então, qualquer triângulo serve. Aí você vai pegar esse cateto e dividir por esse cateto. Então, menos 1,5 dividido por 1. Pô, tio, muito complicado. Bem, então a ideia é, como pode ser qualquer triângulo, o truque é você pegar esse triângulo aqui, ó. Tum, 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 tum. Tá olhando esse triângulo? Qual que é essa altura aqui, ó? De 0 até 3, então a altura 3.
de 0 até 2, comprimento 2. 3 dividido para 2. Aqui, ó. 3 sobre 2. E por que é negativo mesmo? É negativo porque ele está descendo. Tem essa maneira de descobrir o coeficiente angular. Tem uma outra maneira de descobrir o coeficiente angular, que essa eu acho muito mais legal, que é quando você faz a associação da função afim com a regra do táxi. A regra do táxi é o seguinte, ó. Se eu pegar aqui, ó, e colocar para mostrar o valor, mostra o valor desse, mostra o valor desse, né? Aí a gente vem o seguinte, ó. Esse ponto aqui, que é o único ponto que eu tenho, 0, 3. E esse outro ponto aqui, que é o único ponto que eu tenho, 2 e 0. Imagine que você saiu desse ponto e chegou nesse ponto, né? Saiu desse e chegou nesse. Então, eu saí de 0 e andei até o 2. E o pontinho preto, ele que está lá em cima, ó, esse aqui que está lá em cima, ele saiu do 3, ele saiu da altura 3 e chegou aqui na altura 0. Então, enquanto um foi de 0 até 2 e o outro foi de 3 até 0, então significa que o x andou 2 e a altura aqui baixou 3. Então, coeficiente angular é sempre a variação em y dividido pela variação em x. Então, aqui ele foi de 3 até 0 e aqui foi de 0 até 2. Variação de 3 até 0 menos 3. Variação de 0 até 2, 2. Menos 3 dividido para 2, menos 3 meios. E existem outras maneiras de você encontrar a equação de reta também. Na verdade, existem várias. Isso aqui é só uma ideia para encontrar a equação da reta. Então, beleza. Só lembrando, o que eu tenho é o seguinte, eu tenho g de x igual a x ao cubo mais x, e g de 1 é igual a 2. E eu quero f é menos 1 de g de 1, então eu quero f é menos 1 do 2. Em outras palavras, eu quero descobrir qual é o valor de x que eu coloco nessa equação, de modo que o resultado seja 2. É isso que significa f menos 1 de 2. Então a resolução fica assim, ó. Eu quero descobrir quem é o x, de modo que o resultado da conta seja 2. Massa. Vou pegar toda essa expressão aqui, passo para o lado esquerdo, esse 2 passo para o lado direito trocando o sinal, aqui 3 menos 2, 1, e aqui, que eu devia ter colocado embaixo, e aqui, deixa eu só mudar isso aqui, para ficar mais fácil de ver. Então tá aí, ó. Esse menos 3 meios de x eu passo para o lado esquerdo, o 2 eu passo para o lado direito, isso faz com que eles troquem de sinal. 3 menos 2, 1, e aqui que era 3 sobre 2, o 2 passa multiplicando e o 3 passa dividindo. 1 vezes 2 terços, 2 terços. Resposta final, 2 terços. Falou, valeu, tchau.